Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. A voz da tia está um pouquinho rouca, mas os meus cabelos continuam o mesmo, tá? Hoje, exatamente 8 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos estudando o estudo sobre a natureza do Cristo. O professor Allan Kardec, ele está separando o material do Novo Testamento, aonde se comprova, aonde se mostra a própria fala do nosso Senhor Jesus, nos informando que ele é filho e não o Deus. Então, nós estamos estudando aqui estudos sobre a natureza do Cristo e nesse aqui em particular, nós estamos fazendo as palavras de Jesus provam a sua divindade, e aí ele está colocando que as palavras de Jesus mostram que ele é um filho, um enviado, e não o próprio Deus. Vamos solicitar para o nosso irmão Murilo fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Naí Tereza irá nos ajudar com a leitura por causa da voz da titia, tá bom? E aí a tia vai fazendo os comentários. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, que possamos agradecer de coração este momento de aprendizagem que temos a oportunidade de aproveitar. Agradeçamos também à espiritualidade amiga e aos nossos benfeitores que tudo fazem para que possamos aqui estar ou aqui acompanhar esses estudos para o nosso crescimento. Amado Mestre Jesus, que tua paz e tua luz seja sempre conosco. Que assim seja. Então vamos para a leitura. Nós vamos começar o Evangelho de João. A maioria são anotações de João e tem também de Lucas, tá bom? Vamos lá, item a item. A Naí vai ler e a gente vai comentar. Tiraram a pedra e Jesus, erguendo os olhos para o alto, disse estas palavras: Meu Pai, rendo-te graças por me haveres exalçado. Eu, de mim, sabia que tu me exalçarias sempre, mas digo isto para este povo que me cerca, a fim de que creia que foste tu que me enviastes. Morte de Lázaro, João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Aqui você vê, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus falando aqui, olha. Ele coloca, meu Pai, rendo-te graças por me haveres exalçado. Eu de mim sabia que tu me exalçarias sempre. Então, você vê que ele deixa bem especificado o Pai e ele. Mas digo isto para este povo que me cerca, a fim de que creia que foste tu que me enviaste. Novamente ele colocando a separação, deixando bem claro que ele não é Deus. Porque a gente sabe que infelizmente foi enfiado na cabeça que Deus e Jesus é a mesma pessoa. E não é. A gente não pode chamar Jesus de Pai, ele é o Filho. Vamos lá ao próximo. Não mais vos falarei, pois o príncipe deste mundo vai vir, embora nada haja em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que ama meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. João, capítulo 14, versículos 30 e 31. Então, mais uma vez a comprovação que ele é o Filho. Não mais vos falarei, pois o príncipe deste mundo vai vir, embora nada haja em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que amo a meu Pai. E aí a gente percebe que a citação de João Evangelista é sempre uma citação mística. Lembra que é o Evangelho místico, né? Que a gente se cai realmente na interpretação. Vamos ver o próximo de João também? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu, que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. João, capítulo 15, versículo 10. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu
Pai. Vamos lá para o próximo. Então, soltando grande brado, Jesus disse: Meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. E, tendo pronunciado essas palavras, expirou. Lucas, capítulo 26, versículo 46. Esse aqui são nos momentos finais em que Jesus já está ali na cruz e que ele mais uma vez diz: Meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. E tendo pronunciado essas palavras, Jesus expirou. Isso naquele momento já final. Então, mais uma vez mostrando a diferença, que ele é o Filho e Deus é o Pai. Vamos ver esse comentário do professor Allan Kardec. Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submetida a Deus. Logo, ele não era Deus. As palavras que se seguem denotariam, da parte de Jesus, certa fraqueza humana, certa apreensão quanto aos sofrimentos e à morte que ele sofrerá, o que contrasta com a natureza essencialmente divina que lhe atribuem, mas denotam, ao mesmo tempo, uma submissão de inferior para superior. E aí a gente vai ver, mais uma vez, ele vai colocar versículos aqui de Mateus, a fala de Jesus, temos Marcos e temos Lucas. E a tia vai aproveitar e vai comentar um pouquinho. Bora lá? Então chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar ali. E, tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Disse-lhes então: Minha alma se acha em mortal tristeza. Ficai aqui e velai comigo. E, indo para um pouco mais longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Veio em seguida ter com seus discípulos e, encontrando-os adormecidos, disse a Pedro: Pois que não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo para orar 2ª vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, no Jardim das Oliveiras, Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 42. Vamos agora refletir no que foi lido, com muita atenção. Então vem com a tia. Eu vou ter que reler de novo, para a gente ir ponto a ponto. Então, presta atenção. Chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani, ok? Estamos juntos? Sim. E disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar ali. Então os discípulos ficaram e Jesus foi a um lugar à parte fazer a sua oração. Quem anotou isso aqui, esse é o Evangelho de Mateus. E, tendo levado consigo, ele levou quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então parece assim que estavam os 12, ficaram 8 e 3 acompanharam ele. Porque ele diz assim, olha, chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui. Então, senta 12 aqui, enquanto vou orar ali. E, tendo levado consigo, então logo ele saiu e levou consigo para esse lugar Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, tá? Então, ficaram 8, 3 acompanharam ele. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, diz o texto que Jesus começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Não vai. Aqui já não vai. Jesus aflito, não vai. Talvez um entristecimento não pelo que ele ia passar, mas pelo que nós iríamos fazer. Porque
Se teve alguém que perdeu muito com isso, foi a sociedade terrestre. Porque se nós tivéssemos ouvido Jesus, a gente hoje estaria bem mais próximo de Júpiter. Disse-lhes então Jesus disse a quem? A João, Tiago e Pedro, os três que estavam junto com ele. Minha alma se acha em mortal tristeza. Aí a gente pensa em tradução, na própria interpretação, porque Mateus estava aqui? Se estava, ficou lá. Alguém contou isso para Mateus para ele escrever. Ok? Disse-lhe então, minha alma se acha em mortal tristeza, porque ele sabia, obviamente, nosso Senhor Jesus, o que iria acontecer. Ficai aqui e velai comigo. Então, ficou os três e disse, velai comigo, ou seja, eu vou orar, orem também. É como se ele dissesse, olha, os momentos serão muito difíceis. Os momentos agora será de testemunho. Então, é necessário recolhimento e oração para a gente ir para o testemunho. É isso a lição. Quando a gente é chamado ao testemunho, e é sempre bom a gente lembrar que todos nós seremos, várias vezes ao decorrer da encarnação. E aí a gente tem que ter o quê? Se recolher, estar em oração. E Jesus, indo para um pouco mais longe, Jesus foi para um lugar longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou dizendo. Então, eles ficaram lá e Jesus foi. Jesus está sozinho. Como é que sabe que se Jesus se prosternou em terra? Aí, vem comigo. Aí, detalhe, aqui Mateus coloca a oração que Jesus fez. Mas como? Então, a gente percebe, gente, que muita coisa tem licença poética. Entende? Aí está a oração. 8 ficaram lá, 3 acompanharam, mas ainda assim ele ficou distante. Só se Jesus fez a prece gritando. Eu estou levantando esses pontos só para a gente refletir, tá bom? Alguém poderia dizer que Jesus desceu e foi contar. Não é? Não. Gente, eu fui lá, bloqueei. Fiz uma prece, assim, vou dizer tudinho o que eu contei na prece, né? Aí tá aqui a prece, mas vamos ouvir a prece. Meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Não cabe. Jesus estava com medo do testemunho? Ele é o Cristo, o arquiteto do planeta Terra. Kardec colocou aqui para mostrar novamente a diferença entre pai e filho. Mas é interessante a gente refletir nisso aqui quando a gente lê. Eu estou dizendo que o evangelho está errado? Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ler e interpretar. Se for possível, afasta esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Poxa, para quem já estudou o livro há 2000 anos, que tem aquele encontro de Jesus lá no palácio de Pilatos, e um dos soldados de Pilatos se aproximou de Jesus e disse, esses judeus, eles são fanáticos, solicite para ser julgado em Roma. O que Jesus responde para ele? Se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria uma legião de anjos que iria pulverizar Jerusalém em segundos. Mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus. Então você acha que Jesus, sabendo o trabalho que ele veio realizar e que ele está realizando, ele vai pedir para o pai, pai, me libera desse cálice? Não cabe, gente. Não vamos transferir os nossos medos para o Cristo. Se for possível, afasta esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Está aqui mostrando mais uma vez o Messias, o Cristo, o Filho e Deus. Veio em seguida Jesus ter com os seus discípulos. Jesus voltou a ter com os seus discípulos. E encontrando-os adormecidos, disse a Pedro. Então não é aos 8, é aos 3. Porque ele não trouxe 3, porque ele tocou Pedro, então ele está falando dos 3. E disse a Pedro, pois que não pudestes velar 1 hora comigo? Então pronto, João estava dormindo, Tiago estava dormindo, Pedro estava dormindo. Quem que ouviu a oração de Jesus?
para depois contar para Mateus anotar. Eles podem até ter contado. Jesus foi orar. Jesus foi orar e nós ficamos. E tu acredita que quando ele voltou a gente estava tudo dormindo? Cara, foi uma vergonha enorme. Olha, Jesus mandou a gente orar. E os 3 estavam bodando e Jesus já dizendo assim, ó. Por quê? Não pudestes velar 1 hora comigo? E o Emmanuel, inclusive, comenta essa passagem, só esse versículo. Porque ele diz que uma encarnação é 1 hora. E Jesus ainda nos diz, nem por 1 hora conseguistes velar comigo. A gente deveria copiar Jesus 100%. 100%. E aí diz Jesus, vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Vigiai e orai. A vigilância, ela é algo 24 horas. E é a vigilância mental. Porque o inferno e o céu, eles começam no pensamento. Todo processo obsessivo, ele começa no pensamento. Todo processo auto-obsessivo também começa no pensamento. Vigiai. Orai. Porque a tentação, ela não é algo externo. A tentação, ela é interna. O que a titia está explicando? Vou explicar de uma forma bem simples. Se você colocar um copo de cerveja bem gelada na frente da titia, num sol escaldante de meio-dia, isso é uma tentação para mim? Não. Eu não suporto bebida. De nenhum tipo. Nada que contenha álcool. Agora, se você me colocar aqui na minha frente um creme de camarão feito pela Mita, De figura, né? isso é uma tentação? Sim. É uma tentação. Então, aí é para acabar, né, Cecília? Mas aí eu lhe pergunto, mas o creme de maracujá, mas tem quem não goste. Então, a tentação, ela está fora ou está dentro? Dentro. Eu gosto ou eu não gosto? Então, me ajude a resistir à tentação que está dentro de mim. E como que a gente consegue fazer isso? Orando. E eu coloquei aqui uma tentação bem leve, bem suave. Mas existem tentações que são pecaminosas. E o povo cai. Que é uma tentação. Por quê? Porque o caboclo gosta. A cabocla gosta. E aí você tem que orar, pedindo força a Deus. Porque tudo começou aonde? No pensamento. A pessoa fica idealizando. Tudo começa no pensamento. Murilo é casado. Aí a Carla já começa a olhar para o Murilo com outros olhares. Mas a Carla sabe que ele é casado. E aí ela já começa, psiquicamente, idealizar, criar imagens. Você está entendendo? Qualquer olhar do Murilo, ela vai dizer, olhou para mim. Ah, ele deve estar apaixonado, deve estar correspondendo, está caidinho. E a pessoa vai criando na sua cabeça. Enquanto que ela deveria ter cortado lá no início. Entende? Não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui as pessoas, quando pegaram a carne é fraca, jogaram a responsabilidade toda para o corpo físico. Não é isso. Uma encarnação é um desafio muito grande. Estar na carne é um desafio muito grande. Estar encarnado, por quê? Porque a gente esquece a nossa condição de espírito temporariamente. Mas o corpo físico, ele não pensa. O corpo físico, ele é neutro. Quem dá as qualidades a esse corpo é o espírito que aí habita. Ele tem necessidades. O corpo tem necessidade de se alimentar, de beber água, tem o seu período hormonal, que isso exerce ainda uma influência, mas quanto mais evoluído o espírito,
menos a matéria tem influência sobre ele. Então, um espírito, uma Madre Teresa, com certeza ela passou por todos esses períodos de tensão pré-menstrual, esse período da menopausa, menarca, que isso mexe realmente com o nosso corpo. Elas conseguiram passar por isso com maior equilíbrio, porque a matéria não exerce sobre ela tanto. Elas tinham, mas isso não as enlouqueciam. Da mesma forma, esses espíritos nobres reencarnando no corpo masculino. Chega ali na puberdade, os hormônios gritando e eles conseguem. Apesar de sentir tudo, o próprio Chico Xavier, mas consegue direcionar e equilibrar tudo isso. Então, esse aqui, a carne é fraca, é mostrando a condição do corpo, mas que o espírito deve sobrepor-se a ela. E aí Jesus saiu de novo para orar segunda vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, novamente, ele se afastou e foi orar, e alguém idealizou aqui a oração. Vamos ver mais uma de Marcos? Disse-lhes então Jesus: minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e velai. E, tendo-se afastado um pouco, prosternou-se em terra, rogando que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, meu Pai, tudo te é possível. Transporta para longe de mim este cálice. Contudo, que se faça a tua vontade e não a minha. Marcos, capítulo 14, versículos 34 a 36. Então é um outro evangelista contando a mesma história. A gente sabe que Marcos não conheceu Jesus, mas tudo que Marcos anotou foi o que ele ouviu de Pedro, tá? Então a gente aproveitou e pegou essas citações que o professor Allan Kardec colocou para mostrar a diferença entre Deus e o Cristo Jesus, e a gente aproveitou para fazer um estudo assim en passant desses capítulos, tá bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, presta atenção. O professor Allan Kardec ele está separando o material do Novo Testamento, onde se comprova, onde se mostra a própria fala do nosso Senhor Jesus, nos informando que ele é filho e não o Deus. Porque a gente sabe que, infelizmente, foi enfiado na cabeça que Deus e Jesus é a mesma pessoa. E não é. A gente não pode chamar Jesus de pai, ele é o filho. Aqui já não vai. Jesus aflito, não vai. Talvez um entristecimento, não pelo que ele ia passar, mas pelo que nós iríamos fazer. Porque se teve alguém que perdeu muito com isso, foi a sociedade terrestre. Porque se nós tivéssemos ouvido Jesus, a gente hoje estaria bem mais próximo de Júpiter. Então Jesus disse a quem? A João, Tiago e Pedro, os três que estavam junto com ele. Aí a gente pensa em tradução, na própria interpretação, porque Mateus estava aqui, se estava, ficou lá. Alguém contou isso para Mateus para ele escrever. Ficai aqui e velai comigo. Então, ficou os três e disse, velai comigo, ou seja, eu vou orar, orem também. É como se ele dissesse, olha, os momentos serão muito difíceis. Os momentos agora será de testemunho. Então, é necessário recolhimento e oração para a gente ir para o testemunho. É isso a lição. Quando a gente é chamado ao testemunho, e é sempre bom a gente lembrar que todos nós seremos várias vezes ao decorrer da encarnação. E aí a gente tem que estar o quê? Se recolher, estar em oração. Então, eles ficaram lá e Jesus foi. Jesus está sozinho. Como é que sabe que se Jesus se prosternou em terra? Aí, detalhe, aqui Mateus coloca a oração que Jesus fez. Mas como? Então a gente percebe, gente, que muita coisa tem licença poética. Entende? Aí está a oração. 8 ficaram lá, 3 acompanharam, mas ainda assim ele ficou distante. Só se Jesus fez a prece gritando. Eu estou levantando esses pontos só para a gente refletir, tá bom? Aí está aqui a prece, mas vamos ouvir a prece.
Meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Não cabe. Jesus estava com medo do testemunho? Ele é o Cristo, o arquiteto do planeta Terra. Kardec colocou aqui para mostrar novamente a diferença entre pai e filho. Mas é interessante a gente refletir nisso aqui quando a gente lê. Eu estou dizendo que o evangelho está errado? Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ler e interpretar. Então você acha que Jesus, sabendo o trabalho que ele veio realizar e que ele está realizando, ele vai pedir para o Pai, Pai, me libera desse cálice? Não cabe, gente. Não vamos transferir os nossos medos para o Cristo. Veio em seguida Jesus ter com os seus discípulos. Jesus voltou a ter com os seus discípulos. E encontrando-os adormecidos, disse a Pedro, porque ele não trouxe 3, porque ele tocou Pedro, então ele está falando dos 3. E disse a Pedro, pois que não pudestes velar 1 hora comigo? Então pronto, João estava dormindo, Tiago estava dormindo, Pedro estava dormindo. Quem que ouviu a oração de Jesus? Para depois contar para Mateus anotar. Eles podem até ter contado. Jesus foi orar. Jesus foi orar e nós ficamos. E tu acredita que quando ele voltou a gente estava tudo dormindo? Cara, foi uma vergonha enorme. E o Emmanuel, inclusive, comenta essa passagem, só esse versículo, porque ele diz que uma encarnação é 1 hora. E Jesus ainda nos diz, nem por 1 hora conseguistes velar comigo. A gente deveria copiar Jesus, 100%. 100%. Vigiai e orai. A vigilância, ela é algo 24 horas. E é a vigilância mental. Porque o inferno e o céu, eles começam no pensamento. Todo processo obsessivo, ele começa no pensamento. Todo processo auto-obsessivo também começa no pensamento. Vigiai. Orai. Porque a tentação, ela não é algo externo. A tentação, ela é interna. Eu gosto ou eu não gosto? Então, me ajude a resistir à tentação que está dentro de mim. E como que a gente consegue fazer isso? Orando. Existem tentações que são pecaminosas. E o povo cai. E aí você tem que orar, pedindo força a Deus. Porque tudo começou aonde? No pensamento. A pessoa fica idealizando. Tudo começa no pensamento. Mas a carne é fraca. Então, aqui as pessoas, quando pegaram a carne é fraca, jogaram a responsabilidade toda para o corpo físico. Não é isso. Uma encarnação é um desafio muito grande. Estar na carne é um desafio muito grande. Estar encarnado, por quê? Porque a gente esquece a nossa condição de espírito temporariamente. Mas o corpo físico, ele não pensa. O corpo físico, ele é neutro. Quem dá as qualidades a esse corpo é o espírito que aí habita. Ele tem necessidades de se alimentar, de beber água, tem o seu período hormonal. Mas quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Então, esse aqui, a carne é fraca, é mostrando a condição do corpo, mas que o espírito deve sobrepor-se a ela. Entende? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e de reflexão. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.